Bom dia a todos. Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Obrigado pela presença de todos vocês nesta casa de oração, que nos acolhe. Toda casa de oração está para nos acolher, porque o Evangelho ele fala do acolhimento. Você acolhe o cristão, você acolhe o doente, você acolhe o seu inimigo, sem preconceito, sem medos, sem dúvidas. O Evangelho não traz dúvidas. O homem gera dúvidas, mas o Evangelho não é duvidoso. O Evangelho é uma linha de raciocínio tênue de amor. Quando você ama, é tudo. Quando você ama, você não julga. Aquele que julga é aquele que não consegue ainda amar ao outro, não consegue abraçar o outro, não consegue ser feliz. Por isso é julgador. Então o homem hoje precisa de abraços, ser acolhido, o planeta, as pessoas. E mesmo nessa casa de oração, todos se acolhendo, um a um. E quando a gente fala em acolhimento, eu vou voltar um pouco a uma história muito rica e sairmos um pouco do século XXI, dessa cultura que nós temos, que o ser humano tem, e vamos volver um pouco ao período do Cristo. E quando nós falamos do Cristo, é para nos sensibilizarmos que Ele é a nossa orientação. O Cristo é o nosso guia. E o guia Ele nos orienta nas nossas cegueiras, nas nossas dificuldades. Por isso procurar o Cristo, porque senão seremos eternamente cegos. Cegos de amor, cegos de paciência, seremos cegos. E vamos trilhar uma bengalinha para as trevas. E não vamos encontrar o caminho do Cristo. Então, lembrando do Cristo, nós vamos lembrar em Mateus capítulo 5, versículos 24 a 34. Tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos fizeram citações dessas parábolas, dessa história riquíssima da mulher hemorrágica. Se vocês recordam, a mulher hemorrágica que tocou a Jesus e foi curada. Mas imagine a trajetória desta mulher. Quantas rejeições, quantas dúvidas, quantos medos, por ela ficar 12 anos num ciclo menstrual hemorrágico. Então a cultura atual é diferente da época dos hebreus, das rejeições. Você era uma mulher impura? Você era uma mulher suja? Você imagine 12 anos desta mulher sendo rejeitada, que ela não podia tocar em ninguém e nem ser tocada, porque a lei dos hebreus e as leis anteriores da cultura do dia a dia dos hebreus era: a mulher por 7 dias se torna impura e nem toque. Quem tocá-la vai ter que ir até o sacerdote para fazer um ritual. Porque era sangue do animal e sangue do homem físico, era 7 dias que não podia se tocar. Então a cultura dizia isso. Os levitas diziam: não façam isso, porque a mulher está impura. Então imaginemos isso desde os primórdios. Como primeiramente as mulheres já eram rejeitadas. Então, quando estavam no ciclo menstrual, era 7 dias de exclusão da sociedade. Agora vamos imaginar, vamos pensar juntos, 12 anos, uma pessoa exclusa. Como estaria a cabeça dessa mulher chamada-se Verônica? Um dos ditos, que ela chamava-se Verônica. Quanto tempo ela ficou nessa angústia? Quanto tempo se passou que eu não podia nem ir a uma cachoeira junto a outros para me fazer a higiene íntima? Imaginemos que você não podia nem tocar o seu
o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, porque já olhavam, porque ela estava contaminada. Ela era uma mulher suja. Imagine isso na cabeça de uma pessoa. E ela fala, esse Deus está me punindo. Esse Deus me puniu porque todas têm o mesmo princípio, mas não estão exclusas da forma que estou, só são apenas uma etapa no mês. Mas imagine 12 anos de uma vida. De uma vida. Quando se diz a paciência, você tem a paciência, você tem fé. E esta mulher, a Verônica, ela começou a ter paciência, resignação. Ela conversava com os outros à distância. Ela não podia estar próxima. Então imagine o conflito íntimo que essa mulher vivia. E em algum momento, alguém, Pedro mesmo, passou por ela e disse, Jesus virá até nós, na nossa aldeia. Porque Jesus caminhava por Cafarnaum, Betania, ia a Nazaré, a Jerusalém, e sempre uma multidão o acompanhava. Mas imagine uma multidão de pessoas, uma multidão de almas conflituosas, aflitas, para serem acolhidas, para serem recebidas por Jesus, o Filho de Deus. Então imagine esta mulher, se ponha no lugar dela. E esta mulher, Pedro passou e disse, Jesus estará na nossa aldeia. Mas quando? Ainda não sabemos. Que Jesus caminha arduamente pelo deserto, com as suas sandálias, com os seus pés, precisa chegar e descansar. Como foi o fato de Simão, com Maria de Magdala, que lavou seus pés com seu choro, untou os seus cabelos, que era a função de Simão. Então, ele era aguardado, como vocês aguardam Jesus. E qual a transformação que há? Talvez, às vezes, vocês aguardam uma vida toda e muito pouco se transformam. Então, esta mulher estava aguardando, porque ouvia de todos que Jesus curava. Que Jesus aconteciam vários milagres. E ela tinha ouvido, sabe aquelas conversas de longe? Porque você não pode se envolver na comunidade. Aquela conversa de longe. Eu ouvi falar que Jesus curou a 10 leprosos. Eu ouvi falar que Jesus curou a ferida da alma de muitas pessoas. Eu ouvi falar que Jesus socorre aquelas que estão na má vida, na meretrícia, que Ele socorre aqueles criminosos que estão com lepra, porque eram qualificados também como criminosos. Por isso que nós falamos na sinaleira, aquele sino tocava à distância, e ela ouvia muitas vezes aquela sinaleira, daqueles ditos purulentos, feridas mal curadas. Mas ela ouviu várias vezes que Jesus estava se aproximando. Imagine na cabeça dela, dizendo, como que eu vou encontrar Jesus? E ela era proibida de tocar as pessoas, porque senão ela seria punida também. A lei dizia isso. Se ela tocasse, mesmo a mulher, no seu ciclo menstrual, se tocasse alguém, seria punida. Alguns dias, alguns meses. Então imagine reverberizando isso no pensamento. O que farei? E ela ouviu um burburinho, ouviu uma multidão que se aproximava da aldeia. E ela falou, poxa, eu preciso ver Jesus.
Sabe quando você diz, eu preciso estar com Jesus? Sabe quando você está em conflito, que você diz, eu preciso que Jesus me acalente? Eu preciso que Jesus me acolha na minha aflição, na minha doença íntima? Sabe quando você diz isso? Numa oração? Sabe quando você está perdido e você diz, Jesus, apareça para mim. Faça um milagre. E essa mulher foi, ouvindo a todos, aquela multidão, como que ela ia passar no meio daquela multidão sem tocar a ninguém, para ver Jesus. Porque ela era proibida e a conheciam. Todos a conheciam, porque imagine 12 anos, os falatórios. E ela ouviu e Jesus, na sua pacienciosamente caminhada, se achegava àquele lugarejo. E ela falou, eu preciso ir até Jesus. Todo esse tempo que eu aguardei, e Pedro me disse, eu ouvi dizer que Ele cura. Será que Ele pode me curar? Será que Ele vai me curar? E ela foi, destemidamente, corajosamente, enfrentando as suas próprias aflições, diante de uma multidão. E para um canto, para o outro, chegou próximo a Jesus. E simplesmente tocou nas vestes do Cristo. E o Cristo, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua compaixão, disse, quem me tocou? Quem me tocou? Eu senti sair a virtude de mim para esta pessoa. E ele olhou a Verônica. E Verônica tremia. E aquilo cessou. Imediatamente. Cessou aquela questão física dela. Cessou. E Jesus virou a ela e disse, minha filha, vai e aumente a sua fé. E os escritos dizem, aonde ela tocou a Jesus? Nas franjas, que era muito comum, e a lei dizia isso, era muito comum. Aquele bordado com linhas azuis. E todo aquele bordado com linhas azuis era aquele que tinha se ligado a Deus e permitido as leis divinas em ti, os 10 mandamentos. Então todo aquele cristão, ou todo aquele homem, ou mesmo os hebreus, que usavam aquele bordado, aquelas franjas azuis, ele tinha enxergado a lei divina. E aqueles que olhavam, ele cumpre os mandamentos. Não eram os fariseus, mas eles cumprem o mandamento. E aonde esta mulher chamada-se Verônica tocou a Jesus? Nas franjas azuis. Por isso que Jesus disse, vai, salve, mulher com fé. Porque que naquele momento ela entendeu que as leis divinas tinham adentrado o seu corpo espiritual. Jesus havia curado da questão física e ela entornou-se às leis divinas e saiu até na sua futura peregrinação com as leis divinas no coração. Então eu digo, o homem de pouca fé não consegue se enxergar. Vamos lembrar novamente da nossa irmã, como foi a sua caminhada e como houve as dificuldades para os dias de hoje,
Quantos que não têm dificuldades? Todos os seres humanos passam por provações, passam por dificuldades. Quem não as tem? Mas quando você toca em si, nas leis divinas, você se cura. Porque ela estava doente, sem as leis divinas. E a hemorragia era uma doença física. E quando ela descobriu que existia as leis divinas, e ela podia colocar para ela, ser pacienciosamente, ter a paciência como objetivo, curou-se. Muitos que não têm o preceito ou a conquista de passos seguros nas leis divinas, são doentes. E emergem para o corpo doenças físicas incomensuráveis. Pelos não-perdões, que todos conhecem, pelas mágoas reprimidas, pelas doenças aflitivas que causam um torpor no corpo físico. Por isso as enfermidades, por isso as depressões hoje, por isso as ansiedades. Será que tocamos as vestes do Cristo? Ou ainda não? Vale essa pergunta. Vale as nossas pesquisas. Os levitas, eles colocavam isso como regra, mas era a regra do momento. Quais são as regras hoje? Você está em estado hemorrágico? Pelas aflições? Pelo dia de amanhã? Essa hemorragia ainda está no seu corpo espiritual? Quanto tempo o homem demorará para se curar-se? E ele conhece as leis divinas. Muitos que são cegos ainda lembram-se que precisa amar ao próximo como a si mesmo. E serás melhor. Quando você ama o seu próximo, você se cura de uma ação hemorrágica que você caminha séculos com ela. E não se identifica ainda com o verdadeiro amor. Por isso é uma frase do Cristo que, ao sentido, naquele momento Verônica era uma pecadora, porque ela era imunda, era suja. Não é? Então nós temos que fazer o quê? Que o Pai permita a morte do pecado e não do pecador. Porque ali foi a morte do pecado que ela nem sabia, das angústias, das tristezas. Mas não morreu a pecadora, e sim despertou-se a fé. E a fé resume não uma doença, resume a libertação, a transformação do ser humano. Que muitas vezes nós chamamos de seres desumanos consigo mesmo, porque não encontraram essa transformação em si, não encontraram o caminho das leis divinas para curar-se. Então imaginemos isso, aquela mulher nos dias de hoje, como seria? Não teria problema. Mas na época, este exemplo, até os dias de hoje, vocês já ouviram falar que ela tocou as vestes do Cristo, mas não sabiam por quê. E quando você é maltratado no dia a dia, muitos dizem que você é sujo, às vezes até pela busca da religiosidade, porque você escolheu uma religião diferente da minha. Você pode se tornar alvo de comentários doentes. Por isso que as pessoas são enfermas. Por isso que a religiosidade ainda peca no verdadeiro amor. Volto a dizer, o Pai nos permite que morra o pecado, não o pecador. O pecador tem que se transformar-se como ela se transformou
E você, quando vai se transformar? Eu digo a todos vocês, no mundo. No mundo. Quando que você vai receber aquele que está doente? Pela sua transformação. Quando você se transformou. Por isso o legado que o Pai nos deixou, através do Cristo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não confunda essa essência dentro de ti. As leis são divinas. Quando você as pratica, você se torna divino. Você se torna realmente mensageiro da palavra do Cristo. Quando você tem essas leis divinas em vosso coração. Aí você não mede esforços para transformar-se, para você ser melhor. Então atentem para isto. Aonde vocês estão? Quando Jesus, novamente, no seu primeiro mandamento, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama, você tira o seu pecado. Você deixa ele morrer em ti. Quando você ama. Mas você não vai morrer, porque somos imortais. As nossas almas são imortais. Então, quando você ama, você tira o verdadeiro pecado de ti. Porque você é simples. E você busca a humildade como seu guia, chamado-se Jesus Cristo. Como nosso guia, que nos orienta para não sermos mais cegos. A fé só se descobre quando você tem o pecado. Porque você vai trabalhar a sua paciência para não ter mais. Esse pecado que contamina. Essa maldade que contamina muitos. Ah, irmão, mas quando você diz isso, você diz que eu tenho que ser perfeito? Nunca. Se nós não somos, perfeição é só o Pai. Mas temos, não aquela bengala, ou a direção. Temos a direção para as leis divinas. Nós temos essa direção. Ninguém é cobrado. Ninguém é cobrado. Esta mulher se cobrou durante 12 anos a sua cura. Ela se curou fisicamente, mas descobriu que Jesus deixou um legado a ela. As leis divinas para a grande transformação, chamada-se amor. Então não sofras. Quando tu sofres, é o seu pecado que está devorando-te. E você está esquecendo o verdadeiro amor, como Cristo. Toque-o. Receba-o dentro da sua casa. Toque a Jesus. Não perca tempo. Vá lá naquele babado, naquelas tranças azuis, que foi feito com muita paciência, com muito amor, para dizer, eu tenho dentro de mim um pouco de Jesus. Eu conheço um pouco das leis divinas, ainda sou muito pecador, mas eu me transformarei, porque eu quero tocar Jesus, eu quero abraçar Jesus. Eu não quero ficar distante dele. Quando o homem se distancia, o pecado o devora. As sombras o devoram. Então comecem, ou pensem. Vocês não estão em dezembro? Aproveite. Não é o mês da caridade, é o mês da transformação. É o mês da fé, é o mês da melhora, é o mês de perdoar, é o mês de amar, para começar um ano tendo as leis divinas como objetivo central. Pensem sobre isso. Se coloquem naquele momento de 12 anos de uma vida. O que você fez em 12 anos da sua vida?
Quantas transformações aconteceram? Você tocou aquele azul cintilante para a sua transformação? Você tocou nas vestes do Cristo? Que Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham a consciência desse toque de amor. Muitos recusam até ser tocado. É porque ainda não tocou a Jesus e não quer ser tocado pelas bênçãos de Jesus. É simples. É simples. Muito simples. É só se você se transformar. Não espere mais 12 anos. Não espere. Tem 12 dias pela frente. Tem um dia pela frente. Tem 10. Tem 365. Não espere 12 anos. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muita luz, muita paz. E que Jesus não toque a você, você toque a Jesus. Toque nele. Nas vestes. O milagre da transformação. De descobrir as leis divinas. Deus abençoe. Muita paz, muito amor, muito acolhimento e muita fé. Muita fé. Deus abençoe.